Quem são os 144 mil selados do Apocalipse? Esse número é literal ou simbólico? Como explicar esse texto? Vem comigo que eu já vou te explicar. Se você gosta dos meus conteúdos, curte, comenta e compartilha. Na visão bíblica, hermenêutica e pré-tribulacionista, os 144 mil selados é uma alusão ao povo de Israel, mas eu vou te explicar direitinho e como as opiniões contrárias entendem esse texto. A referência aos 144 mil judeus remanescentes não se trata de um evento em si. No entanto, sua aparição no texto profético é por demais importante. Por isso se faz necessário uma análise do texto a fim de identificarmos com cuidado de quem o texto está falando. A citação a respeito deste numeroso grupo é feita em Apocalipse capítulo 7, versículo 1 e 8 e o capítulo 14, versículo 1 e 5. Uma primeira discussão que surge é se estes dois grupos são os mesmos ou se refere a povos diferentes, o que parece claro interpretar como sendo apenas duas referências ao mesmo povo. Os amilenistas, por não acreditarem no milênio literal, não aceitam a ideia de que estes são um remanescente judeu, que permanecerá fiel, pois não vê nenhuma necessidade disto para que as profecias se cumpram, já que também não acreditam que existirá a grande tribulação. Sendo assim, acreditam que este grupo se trata de um símbolo da igreja redimida, que servirá a Cristo na terra. Eles creem também que todas as promessas que foram feitas ao povo de Israel, essas promessas Deus as cumpre hoje na igreja, que segundo eles é o Israel espiritual. Quanto a esse raciocínio amilenista, devemos estudá-lo com cuidado, pois existe uma necessidade total na existência de um remanescente judeu, pois as alianças feitas com Abraão em Gênesis capítulo 12, com Israel no deserto em Deuteronômio capítulo 30, versículo 1 ao 10, com Davi no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, 16, e através do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, 34, por aí. Todas têm em comum um caráter incondicional e restrito, ou seja, é Deus quem fará, e se refere a Israel, pois nelas estão implícitas bênçãos a respeito da posse da terra, da perpetuidade da nação, do reinado do descendente de Davi e etc. Todas as promessas demonstram que as alianças não se destinam a outro povo que não sejam os judeus. Quanto ao seu cumprimento, estas profecias nunca se cumpriram. Portanto, para que se cumpra, é necessário que haja um povo remanescente. Este, em hipótese alguma, é a igreja, mas sim judeus preservados e que permaneceram fiéis. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 1 e 5, é onde obtemos maiores informações sobre este grupo de israelitas. Através do versículo 4, percebemos que estes serão judeus que se converterão a Jesus. O texto deixa bem explícito que eles seguem o Cordeiro. Parece legítima a interpretação que coloca esta conversão durante o período tribulacional, mais precisamente no meio desta, posto que com o fim de acordo de paz instituído pelo anticristo, todo o furor satânico se dirigirá contra a nação de Israel, trazendo a conversão deste remanescente israelense. Outra característica destes é sua castidade, no versículo 4. Parece claro que em meio à grande tribulação, ninguém poderá ter um casamento normal. Portanto, casar-se parece fora de cogitação durante um tempo de tamanha aflição. Porém, é errado pensar que eles foram escolhidos por serem justos ou por serem virgens, pois se assim fosse, estaríamos corrompendo a santidade do casamento, como também o processo de justificação divina, mas sim que o chamado de Jesus os tornou convictos em sua posição de santidade e permanência da castidade, da mesma forma que o apóstolo Paulo procedeu. Parece razoável crer que este grupo pregará o evangelho do reino durante a grande tribulação, já que Deus não levanta servos para permanecerem inertes. Mas afinal de contas, esse número ele é simbólico ou é literal? Esse número é literal, está representando as 12 tribos de Israel. De cada tribo, 12 mil.
12 vezes 12 dá 144 mil. Também é simbólico porque durante o período da grande tribulação, algumas pessoas irão aceitar Jesus, os gentios e aquelas pessoas que abraçarem Jesus e aceitarem como verdadeiro Salvador.